Muito bom, é um privilégio estarmos aqui com vocês. O ano passado a gente tivemos ali o CADIG, na Novo Tempo, né? Tivemos aí algumas reuniões também juntos e já era para eu ter vindo pregar para vocês aqui. E eu confesso a vocês, estava com saudade, né? O Josa sempre nos convida, o Ezé sempre nos convida, e a gente marca e a gente se compromete a estar junto com vocês. Revelo os nossos irmãos. A igreja está muito bonita, louvado seja Deus. A nossa igreja ali também está em construção, já botamos o piso, já tiramos aí os projetor, colocamos diretamente as televisões também, já estamos aí aproximadamente como a igreja de vocês. Louvado seja Deus. Mas ore pela nossa igreja, a gente tem aí uma missão de pregar o evangelho, viver o evangelho, e não é fácil, tá ok? E eu sou muito privilegiado, viu? Eu tive aí pregando na igreja do Esperança, em Jacaraí, o mês passado, e ali eu fui presenciado, né? Eu fui recebi presente porque era comemorado o Dia do Homem, né? Aqui provavelmente os homens também receberam presente no Dia do Homem. E eu estava lá, né? E recebi presente no Dia do Homem. Hoje eu estou aqui como pai, recebo também presente do Dia dos Pais. Olha que privilégio, né? Então Deus tem sido muito bom para conosco. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Mesmo diante do desafio, mesmo diante das provações, mas Deus tem sido fiel, não é verdade? Eu creio, a igreja aqui já tem bastante rostinhos novos, que quando eu estive aqui alguns anos atrás, eu não via e agora estou vendo. Eu sou baiano, ali da cidade de Candeias, próximo de Salvador. Eu creio que aqui tem muito baiano. Da vez que eu estive aqui, tinha bastante baiano aqui. Sou casado há 35 anos, né? Eu louvo a Deus por isso. Em 90 conheci a minha esposa e a gente casamos e temos um filho, né? E dois netinhos. Então, eu sou pai e avô, né? É um privilégio realmente ser pai e avô. É uma grande responsabilidade. Quem é pai sabe disso. A missão de Deus para mim e para você como pai é ser responsável, ser Jesus para nossas crianças, para nossos filhos. E certamente não é, eu creio que como na minha família, na sua também não é diferente. Meu filho foi criado na igreja, mas hoje está fora da igreja. E a gente continua orando, né, para que Deus possa trazê-lo, né, enquanto há tempo. Nós sabemos que o tempo passa muito rápido, né? Mas enquanto há tempo, há o quê? Esperança. E a minha esperança é que ele volte para o braço do Pai, tá ok? Vamos lá. Nós temos aí a mensagem, né? É, e a mensagem de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e a igreja. É um tema conhecido, irmãos, mas é de suma importância, tá ok? Porque a gente, muitas vezes, a gente passa tempo muito rápidos e, às vezes, nós, como igreja, precisamos nos preparar. Porque Jesus vai vir buscar o quê? Um povo, mas este povo também representa o que aqui na Terra? Uma comunidade, uma igreja. E a comunidade, ou seja, a nossa comunidade precisa ver Jesus em cada um de nós, sim ou não? Senão, eles não vão vir fazer parte conosco aqui. Não é verdade? Então é um privilégio e uma responsabilidade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Nós queremos também saudar os nossos amigos que estão aí conectados. Tá? É um privilégio tê-lo aqui conosco, é, ouvindo aí a palavra de Deus nos seus lares. Sejam abençoados por Deus também, tá ok? E as crianças aqui, a igreja é muito rica em criança, né? Isso é muito bom. Porque as crianças não serão, não, já são o futuro da nossa igreja, tá ok? Já são, não é verdade? Aí quem tem as criancinhas aí, nós sabemos que a igreja adventista ela é organizada, roda berço, primário, e aí vai indo, né? E vai chegar até a juventude, até os 60 mais, né? Falando aí nos 60 mais, a igreja aqui é uma igreja ainda muito jovem. Quem já alcançou essa fase especial, 60 mais aí? Um, dois, três. Ah, tem um bom número, hein, Ezer? Eu tive o privilégio, irmãos, também de pregar para esse grupo seleto, tá? Esse grupo seleto 60 mais. Eu fui convidado aí o ano passado de estar pregando no dia, uma data especial só para essa equipe, essa data, né? Essa data, né? Essa faixa etária. Eu estive ali na igreja do Jatobá, né? E foi uma bênção. Ali tinha muitos 60 mais. E estive também agora, quando estive pregando lá na igreja do Boa Esperança, realmente o irmão já
me conectou, que vai me convidar para ir levar uma mensagem para esse grupo seleto também, que lá tem bastante. Na Igreja do Esperança tem bastante gente nessa faixa etária. Então, ore por essa equipe. Essa equipe é uma equipe que tem muita experiência, tem muita bagagem, e às vezes a igreja coloca eles bem lá no banquinho, bem encostadinho lá, né? Fica aí é o seu lugar. E a igreja precisa estar atenta a isso. O lugar deles é fazendo parte do coral, ok? Fazendo parte do coral, pregando, levando o evangelho, envolvendo em todos os departamentos, porque ele tem muito a nos ensinar. Eu ainda não cheguei 60 mais, tá? Minha esposa já está nessa idade, eu não cheguei, mas eu faço só mais 5, tá? 5 mais 5, eu já estou fazendo parte desse grupo seleto. E sou adventista de berço, tá? Então, desde pequenininho eu fui para a igreja, com 13 anos me batizei, e estou aí seguindo a Jesus até que ele volte, ok? Então, preciso muito das orações de vocês. Creio que aqui também tem muita gente como eu, né? Que desde pequenininho fomos direcionados a este caminho que leva aos céus. Amém? Achamos aí Lucas 13, 22 e 23. Mas antes, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curva suas frontes. Bondoso Deus, nossa gratidão por estarmos aqui, a tua palavra está aberta, cremos que é a tua palavra falando aos nossos corações. E aqui viemos para ouvi-la, Senhor, a tua voz. Fale aos nossos corações, transforma a nossa vida. É o que nós te pedimos por Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, eu gosto que a igreja participe. Então, eu gosto que você leia para nós aí o verso 22 e o verso 30 do capítulo 13 de Lucas. O que diz aí, irmãos? Olha aí, irmãos, que lição, né? Jesus nos deixou, né? Andando de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Olha que benção. E é por isso que muitas vidas seriam o quê? Transformadas. Porque ele, além de pregar, ele vivia. E hoje nós temos aí, vivemos em um mundo moderno, tá ok? Mas as pessoas não têm muito o quê? Comprometimento com aquilo que eles dizem ter. Né? Ah, eu sou cristão, mas você não vive como cristão. Isso é um desonra para o nosso Criador. Tá ok? Nós temos que dizer, mas nós temos que provar. As pessoas têm que ver Jesus em nós. E aí, quando eles veem Jesus em você, vê Jesus em mim, eles vão dizer, olha, eu vou procurar a igreja que aquela irmã, que aquele irmão segue. Porque eles dizem e cumprem o que eles estão dizendo. Isso é bom, tá ok? Agora, tem o lado negativo. As pessoas dizem que são cristãos, mas vivem como nunca fosse cristão ou não conhecesse o cristianismo. E aí, isso traz o quê? Dificuldades. Quando alguém se levanta, eu sou cristão, mas fulano também disse que era cristão, mas ele não é como você. Isso é negativo, tá ok? E a última empresa que eu estava trabalhando, ali em Mogi das Cruzes, eu estava frequentando a igreja às quarta-feira, Nova Jundiapeba. Quem conhece a igreja de Mogi das Cruzes, Nova Jundiapeba? Fica quase divisa com o Suzano. Mogi das Cruzes, Suzano, ela faz quase divisa. Eu frequentava ali o pastor Édio, é um pastor que foi do nosso distrito aqui há um bom tempo. Ele agora ele é pastor lá nessa igreja, desse distrito. E ali um irmão motorista antigo, ele foi chamado para fazer uma entrevista numa empresa de ônibus. E ele fez tudo, né? E passou, e quando foi para registrar, ele tinha que trabalhar sexta-feira à noite ou no sábado. E aí ele falou assim, não, então eu não aceito, porque eu sou adventista sétimo dia. E aí o responsável que estava ali com ele falou, não, mas aqui nós temos uns adventistas que trabalham, nós temos 2 adventistas aqui que trabalham na sexta-feira à noite. E ele falou, se eles trabalham, mas eu não trabalho. E ele não fechou na empresa. Então, irmãos, isso realmente é o ponto positivo e o ponto negativo. Né? Ah, mas é sexta-feira à noite, já é o sábado. O sábado começa quando, irmãos? O sábado começa de um pôr do sol a um pôr do sol. Tá ok? Então, se eu me submeto a trabalhar
Na sexta-feira à noite, eu estou transgredindo o sábado. É certo se eu fosse ajudar alguém voluntariamente. Aí eu posso trabalhar. Se eu for cuidar do idoso na casa dele, sem ganhar nada, por amor, eu posso fazer isso tranquilo. E Deus não vai me me penalizar por isso. Não é pecado fazer o bem. Agora, se eu trabalho numa empresa registrada de segunda a sexta e eu me submeto a trabalhar na sexta-feira à noite, a empresa está me pagando. Eu estou trabalhando, irmão. Então, eu estou transgredindo o sábado do Senhor. Ok? Temos que tomar alguns cuidados. Temos o testemunho bom e temos um testemunho que não é muito bom. Aqui diz assim, ó, nunca o planeta Terra teve tantos habitantes como agora. E é uma realidade. Milhões, bilhões de pessoas, porém, cada vez mais comum encontrarmos gentes solitárias. Tudo parece projetado para a vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactos e as famílias diminuem. A igreja foi idealizada por Deus como uma comunidade de amor, crescimento e apoio. Não deve ser fachada como um clube, mas receptiva como um hospital que abriga qualquer pessoa doente. Um hospital funciona bem quando todos os funcionários sabem por que estão ali e como desempenhar suas funções. Todos trabalham juntos com o objetivo de salvar a vida. Então, irmãos, Jesus morreu com um propósito. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter o quê? Vida eterna. Não essa vida aqui passageira. Essa vida aqui é muito passageira. Você sabe disso que eu estou falando. 60, 70, 80, né? Depois disso é câncer e infarto. A Bíblia diz isso nos Salmos. E a gente somos privilegiados. Ou seja, eu digo assim, eu sou privilegiado, porque o meu pai viveu 100 anos. Né? Eu já contei isso aqui para vocês. Meu pai viveu 100 anos, né? E um mês, né? E eu não entendo. A minha mente é muito pequena, como a sua também, é muito pequena para entender toda essa grandeza de Deus na vida dele. Mas tudo tem o quê? Propósito. Meu pai era alcoólatra, bebia e fumava todo dia e viveu 100 anos. Então a gente fica pensando, talvez se meu pai não bebesse e não fumasse, como eu, nunca bebi, nunca fumei, talvez estava vivo até hoje. Eu não sei, né? A gente pensa, né? Mas meu pai, se ele estivesse vivo, dia 10 agora de agosto, ele fazia ele morreu em 2013, 12 com 120, 120 e poucos anos. 112 anos, né? Olha aí, 112 anos se tivesse aí. Então, 2006, Deus ouviu as orações da família, ele se batizou na Igreja Adventista, e em 2013 ele veio a falecer. Okay? Ele fez 100 anos dia 10 de agosto, e dia 7 de setembro ele veio a óbito. Estava indo para a igreja tinha uma subidinha na porta de trás, a igreja estava fechada, e ele caiu, quebrou o fêmur, foi para Salvador, no hospital que tinha mais recursos, capital, e ali ele pegou uma infecção hospitalar e veio a óbito, depois de praticamente 100 anos e um mês. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Okay? Talvez se ele vivesse 112, 120 anos, talvez ele saísse da igreja. Né? Então, aceitou, né, depois de muitas orações, e descansou no Senhor. E a esperança é que em breve nós possamos nos vê-lo lá no céu. Amém? Como muitos de vocês também têm os pais que já partiram. Mas o que importa é a fidelidade deles e a esperança que está no meio do seu coração. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus 16, 16 a 18. Nós vemos aí, irmão, Jesus restaurando, Jesus curando, Jesus fazendo maravilhas, mas também nós vemos Cristo restabelecendo aí um ambiente. E aí, Mateus 6, 16 a 18, o que diz aí? Você achou, por favor? 16 a 18. Mateus 16, 16 a 18. Quem achou? Nos ajude aí. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
Amém. Irmãos, aí nós vemos no mundo que vivemos pessoas dizendo que a igreja é fundada em Pedro. Outros têm as suas opiniões, dizendo que a igreja foi fundada em João. Mas a Bíblia nos orienta que quem fundou a igreja de Deus aqui na terra foi Cristo Jesus. Ok? Ele só falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E o poder do mal não vai ter poder, não vai prevalecer sobre ela. Não é verdade? Cristo falou isso, nos assegurou. Mas as pessoas aí estão confusas, né? Porque, mas é necessário nos reunir? É sim, é necessário. É necessário. Nós sabemos que a sinagoga, na época de Jesus, era a sinagoga. E ele estava ali. Não só ele, mas também os seus discípulos, apóstolos, estiveram reunidos nas sinagogas adorando a Deus. Deus é, foi, nos criou para adorar o Criador e o Mantenedor. E ele é digno de toda adoração. Por quê? Porque ele nos criou para esta finalidade. E quando você e eu temos essa consciência, a gente pensamos muito mais o que fazer e como fazer aquilo que fomos chamados a realizar neste mundo. Tá ok? Tem pessoas que trocam a Cristo por bobagem. Não sabe o que está perdendo, né? Como nós estava aqui falando na lição, né? Às vezes o povo troca Jesus por uma festa, por um aniversário, um casamento. Não é errado, irmão. Ir no aniversário e no casamento não é errado. A gente temos sim que tirar tempo para nos socializar uns com os outros. Mas nós temos que ter prioridade. Cristo deve ser a primazia entre nós. Em escolher algo assim e o nosso Cristo, nós devemos ser firmes, escolher o nosso Cristo. Porque ele morreu no meio e no seu lugar. Tá ok? Lógico. A gente temos aí a exceção. Não podemos também nos... Ah, não, mas eu não... Não, você não é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, tá ok? Nós não somos superior a ninguém. Agora, nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Cristo, ele direcionava as coisas, como deve ser feito, tá ok? E na direção a tomar, na decisão a ser tomada, nós temos que sempre ir para o lado que nos leva a tomar decisões sábias, que nos edifica. Não que vai desbandear para o outro lado, tá ok? Vamos lá ainda para Efésios 2, 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Efésios capítulo 2, 19 e 20. Diz assim, ó. Assim, todos acharam? Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Entendeu, irmãos? Então, Cristo é a pedra angular. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ok? Então, nós temos que ter isso em mente. Porque hoje, na sociedade doentia, as pessoas têm colocado outros deuses para adorar, em vez do Deus Criador e Mantenedor. E você, jovem, adolescentes, adultos, idosos, tem que ter isso aí, esse conceito na mente. Quem se sacrificou por você? Quem deu a vida em prol de você? Foi o nosso mestre. Aquele que viveu aqui para nos dar o exemplo. Tá ok? Exemplos de vida. E para vivermos ao lado dele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Amém? O que diz aí, irmãos? 2:9, 1 Pedro. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou
Irmãos, olha que privilégio, irmãos. Deus nos tirou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Irmão, se no final você quiser essa passagem, eu passo para você no final, tá bom? Fique tranquilo, nós estamos correndo um pouquinho devido ao tempo, tá ok? Mas eu tenho todas as passagens, eu passo para você, se tiver algumas dificuldades, tá ok? Irmãos, olha que privilégio. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus, irmãos. Nós somos de Deus. Então nós temos que viver como tal. Não é verdade? Porque se temos esse chamado, nós temos uma responsabilidade diante da sociedade que vivemos. O seu vizinho precisa saber que você é um cristão genuíno, que serve a Cristo. Os filhos dos seus vizinhos precisam saber que os seus filhos servem a um Deus verdadeiro. E que você tem um caminho a seguir. Vós sois as minhas testemunhas. Então as pessoas precisam ver em nós isso. Não é por acaso que nós fazemos parte deste grande coral, deste grande povo mundial. Aonde você for, os adventistas estão presentes. Eu digo isso com propriedade. Tá ok? Eu já viajei trabalhando aí Paraná, Rio Grande do Sul, Vitória do Espírito Santo, Sorocaba, São Roque, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Capoava. Então, aonde eu vou, tem a igreja adventista. Estive ali também onde temos a nossa faculdade ali, a faculdade onde fomos pastores, Engenheiro Coelho, Tatuí, estive em Tatuí trabalhando também. E lá, irmãos, a decadência é pior do que aqui na nossa região, aqui na Baixada, no Vale aqui, no Vale da Paraíba. Eu estive na igreja ali em Tatuí, numa quarta-feira, eu cheguei lá num domingo à noite, fui fazer uma parada ali em uma empresa, e fui para a igreja no domingo à noite. Quando cheguei lá, tinha 5 pessoas. Uma igreja grande, bonita, equipada de todos os equipamentos. 5 pessoas no domingo. E ali nós conversamos, falei para o irmão que estava ali a trabalho. O ancião falou: irmão, prega para nós na quarta-feira. Eu falei: irmão, eu vim só fazer uma semana de uma parada, eu nem trouxe roupa apropriada para ir para pregar. Né? Eu gosto de estar sempre de terno. Quando eu vou pregar, eu estou sempre de terno e gravata. E ele falou: não, irmão, mas aqui pode vir tranquilo. E aí eu digo: então tá bom, irmãos, a minha roupa que eu trouxe é calça jeans e uma camisa de manga comprida, mas eu não estou gravando. Tranquilo. Fui lá, preguei na quarta-feira para eles. Irmão, na quarta-feira tinha 7. E uma igreja perto da outra, tá, irmão? É assim, um bairro aqui tem uma igreja, ali tem outra igreja, ali, e muitas igrejas e poucos irmãos, infelizmente. Ele falou que o sábado lotava. Eu não estive lá, que na sexta-feira eu vim embora. Mas, irmão, a decadência. Tá ok? As nossas igrejas hoje, domingo e quarta-feira, no Campo São José, geralmente é 15, 17, 20. Na quarta-feira, 18, né? Então, tem um bom número, que eu não sei, mas a maioria, lógico, tem a juventude que estuda, tem alguns que trabalham à noite, mas a possibilidade é essa, irmãos. Mas lá é muito pequeno o número de membros, infelizmente. Presente, ali tem muita gente lá que ele falou que a igreja fica cheia. Então, você vê, próximo da faculdade, próximo ali, Tatuí é muito próximo, mas, infelizmente, tem poucos membros aos cultos. Onde estão os nossos irmãos? Eu não sei, você também não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, ok? É comum a gente passar pelas regiões onde estamos a trabalho ou não, mas procurar o quê? A referência nossa, a igreja. Devemos congregar, irmãos. Congregar. Deus deixou a igreja na terra para que nós pudéssemos nos reunir e nos conhecer. Senão, não tinha fundamento. Jesus estava nas sinagogas. Se fosse hoje, ele estava nas igrejas, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, fazendo cura e fazendo aquilo que precisa ser feito. Ok? E nós não podemos ser o quê? Diferente, porque ele nos chamou, nos deixou o exemplo e deixou para eu e você seguir o seu exemplo aqui na terra. Ok? Então, temos essa responsabilidade. Então, 1 Coríntios 12, Paulo nos orienta aqui. 1 Coríntios 12, 13 e o 20. Amém?
o que diz aí, eu gosto que você leia, o 12, capítulo 12, versículo 12, 13 e o 20, por favor. Porque assim como o corpo é um, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém. Irmãos, essa analogia que Jesus aqui fez é claramente a igreja de Deus aqui na terra. Nós temos quantos dedos nas mãos? 10. Cada mão 5, 10. Duas mãos, 10, né? E a igreja precisa de... Os nossos membros têm que estar o quê? Em perfeito estado. Porque eu fui nascido e criado na roça, e a gente às vezes tomava umas topadas, né? Na roça é comum tomar muita topada, né? E às vezes a cabeça do dedo ficava ali daquele jeito que você pode imaginar. E aonde era que doía? Só no dedo, irmão? Só no dedão do pé? Que já tomou topada, sabe disso. Só o dedo do pé que... As mulheres que mexem muito na cozinha, quando corta o dedinho ou fura, só o dedinho só ali, irmão, do pé a cabeça sofre a dor. Não é verdade? Não é assim? Sente. Então, assim é a igreja, a comunidade. Nós somos um só corpo. Mas tem vários membros, vários departamentos. Departamento do homem, departamento da mulher, departamento infantil, ministério da criança, ministério do idoso. E aí vai a escola sabatina. Irmãos, olha que maravilha. Tudo isso, organização. Unidos, a igreja cresce, se desenvolve para a honra e glória de Deus. Mas se os departamentos se dividir, irmãos, o Ministério da Mulher falar, não, eu não vou ajudar ali o Ministério da diretoria, o acionado, vai sofrer as consequências. Não é verdade? Vai ficar isolado. Então, irmãos, todo departamento unidos, trabalhando com só propósito e pensamentos, a igreja se desenvolve. Porque um departamento ajudando o outro e um precisa do outro para que possam avançar. Tem o diaconato, tem a diaconisa. Olha que riqueza e organização. E isso é mundial, onde você for tem. A igreja adventista, ela tem todos os departamentos. Aí tem o aventureiros, tem os desbravadores, tem o departamento jovem, e aí vai indo, irmãos. Olha que maravilha. Assim é a igreja de Deus aqui na terra. Nós temos que viver unidos. Tem um ditado que é verdadeiro. Unidos somos mais fortes. E é verdade. Agora, se dividirmos, há fracasso. Ok? Uma igreja dividida, ela está fracassando. Ok? Nós temos que nos unir cada vez mais. É como se fosse a família. Marido, esposa e filhos. Ok? Tem que estar o quê? Unidos, dialogando, conversando. Né? E o que nós vemos aí no mundo hoje, se a mulher ganha mais do que o marido, é dela o dinheiro, e ele que ganha pouco é dele. Ele vai administrar o pouco que ele tem, ou que ele ganha. Irmãos, não é assim na igreja. A igreja de Deus tem que estar somando, os dois somam. E aí, divide, que é para pagar as contas, não é verdade? E aí o que sobrar, vai investir em alguma coisa. Esse é o projeto de Deus para a família. Sabia disso? Agora, se a esposa dizer, olha, o meu salário é meu e o seu é seu, aí vai chegar uma hora que um vai precisar do outro. E aí? Se um for egoísta, você gastou o seu, se vira. Não é verdade? Não é assim? Aí há fracasso, irmãos. Não prevalece. Tá ok? Deus quer que nós vivemos em união. Isso, igreja, família e sociedade. Ah, se a sociedade fosse unida, né? Ah, se a sociedade fosse unida. Talvez nós teríamos um povo, nações mais privilegiada, mais ajustada aos pés de Deus. Ok? Tanto é que, no princípio, quando Deus era o centro, era tudo diferente, não é verdade? Mas o povo chegou a uma certa ocasião e falou, olha, nós precisamos de um rei.
um rei terreno. E Deus se entristeceu. Você sabe a história. Deus não queria. Deus não idealizou o povo para que fosse mandado por um outro, né, que exercesse autoridade sobre eles. Mas ele escolheu, o povo quis. E Deus, ao nos criar, nos deu livre-arbítrio, Deus permitiu que eles tivessem um rei terreno. E aí, irmãos, nós sabemos que a decadência veio. Quando o rei era muito bom, a nação toda era abençoada e vivia muito bem, prosperava. E quando os reis eram mal, toda a nação sofria as consequências. E é assim hoje, não é diferente. Hoje nós temos aí politicagem, nós temos aí presidente, prefeito, e vai. Nós sabemos aí como está. Era plano de Deus? Não era. Mas o povo pediu. E quando o povo insiste em pedir, Deus muitas vezes permite. Tá ok? Deus permite. Deus não faz, Deus permite. Para mostrar que aquilo que aquela ideia sua e minha, às vezes não vai nos levar em lugar nenhum. Ou no ideal que ele escolheu para nós. Mas aí ele permite que você vá. E aí você vai, quebra aí a testa e volta-se para ele. Às vezes, muitas vezes, vai de uma vez por todas para mudar. Tá ok, irmãos? Mas que nós possamos ser sábios, não segundo a nossa própria inteligência, mas segundo o projeto de Deus para nós. Tá ok? O sábio é aquele que ouve de Deus e faz aquilo que ele pediu. Tá ok? Moisés foi um homem muito sábio. Moisés foi um homem sábio. Quando Deus pediu para ele construir o tabernáculo, deu a ele toda a medida, deu para ele toda a espécie de madeira que era para ser usado, ele fez tudo segundo o que Deus pediu. E Deus se agradou de Moisés. Olha que maravilha. Deus se agradou dele. Abel, quando Deus pediu o sacrifício, Abel fez o que Deus pediu. Mas Caim não. Caim falou, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dar o que eu quero. Irmãos, não pense como Caim, que você achando que você vai dar o que você quer e Deus vai aceitar. Deus não vai aceitar, irmão, assim como não aceitou Caim. É experiências, é lições que eu e você precisamos tirar para nossas vidas. O que Deus pede é aquilo que ele pede. É o ponto final. Ele é soberano. Ok? Deus é soberano. Nós temos que ter isso em mente. Senão, nós fracassamos. Ok? Nós fracassamos. Vamos aí para Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Amém? Capítulo 20, 28 e 29. Aquele que achou, nos ajude. Obrigado, meu irmão. Olha, irmãos, muito bom. Aqui nós vemos, na minha versão, está um pouco diferente da do irmão, o significado é o mesmo, só as palavras que mudam aqui. Olha aqui, ó. Cuide, verso 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E aí vem, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Irmãos, estamos aí. O mundo que vivemos é aí. Temos um povo que Deus chamou para cuidar e direcionar a igreja de Deus aqui na terra. Mas nós vemos também que existe o quê? O lobo, talvez vestido de cordeiros, parecendo cordeiro, falando como cordeiro, mas não é cordeiro. Temos que tomar cuidado. A Bíblia diz assim, pelos frutos os conhecereis. Então, você só vai conhecer quando você observar os frutos. Aí você vai perceber que não é um cordeiro, é um lobo, vestido de cordeiro. Existe muito por aí, sim ou não? Milhares. Ok?
Os solteiros aí, né? Algumas jovenzinhas que aparenta ser religiosa, mas que no final, depois que pegou a presa, não quer saber nada de Deus. E você, jovem, às vezes pensa, eu vou trazer para a igreja. E às vezes você sai da igreja. Você é levado. Tome cuidado, ok? Existem muitos lobos vestidos de cordeiros no meio de nós. Aqui nas nossas igrejas, em todo o mundo, existe ovelhas e lobos, ok? Existe trigo e joio. Eu não conheço a sua vida. Você também não conhece a minha. Mas existe no meio de nós trigos e joios. E não cabe o pastor querer arrancá-lo. Não cabe o ancião querer arrancá-lo. Porque não cabe a nós. Tem que deixar crescer juntos, porque se parece. Quando estiver maduro, é que pelo fruto a gente vai conhecê-la. Tá ok? Então, quem faz essa colheita é o responsável por essa colheita. Eu não sou especialista em colheita, você também não é. Assim como eu também e você também não fomos chamados para ser juízes de ninguém. A Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. Irmãos, hoje nós vivemos em um mundo que as pessoas começam a questioná-lo, né? Imagine aí na Santa Ceia, né? Nas nossas igrejas. Aí chega pessoas e está nas nossas igrejas, principalmente no dia da Santa Ceia. E aí começa aquele questionamento. Mas ele não é batizado, mas ela não é da igreja. Irmãos, a Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. O ancião não pode dizer: olha, você não pode. Quem é você? Quem sou eu? Nós não podemos, irmãos. Agora, as instruções bíblicas, nós podemos o quê? Passar. Sim ou não? Sim, nós temos a confirmação. Cada um examine a si mesmo. E aí, a pessoa vai tomar. Ou para a sua salvação, ou para a sua condenação. Mas aí é ela que está escolhendo. Não é você e não é eu. O pastor não vai poder proibir. O presidente, pastor Charles, não vai proibir ninguém tomar Santa Ceia. Se a pessoa quer, né? Ninguém vai poder proibir. Se é batizado, se não é, nós não podemos proibir. Ok? Agora nós temos que ter o quê? A postura que Cristo teve quando esteve aqui na terra, na Santa Ceia. Se humilhar. A Bíblia diz: bem-aventurados humildes, porque alcançarão o reino dos céus. Os humildes. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos advertências. A Bíblia, ela nos adverte. Em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Capítulo 1. Capítulo 3, de 1 em diante. Vamos ler até de 1 a 5, por favor. Capítulo 3, 1 Timóteo, de 1 a 5. É um dito verdadeiro que se um homem deseja ser pastor, tem uma boa ambição. Porque o pastor deve ser um homem bom, cuja vida não se possa falar nada. Deve ter apenas uma mulher, deve ser trabalhador incansável, Diante. cuidadoso, ordeiro e cheio de boas obras. Deve ter prazer em receber hóspedes em casa e deve ser um bom mestre da Bíblia. Não deve ter o vício da bebida, nem ser um valentão, mas sim deve ser amável e bondoso, e não ter amor ao dinheiro. Deve ter uma família bem educada, com filhos que obedeçam depressa e com docilidade. Porque se um homem não consegue fazer com que sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a uma igreja toda? Versículo 13 também, irmãos. De 1 a 5 e agora o 13, por favor. Aqueles que se saírem bem
Amém. Olha aí, irmãos, nós temos as qualificações para cada departamento. Aqui fala dos diaconatos, dos diáconos e diaconisas, mas podemos englobar aqui todos os departamentos da igreja. Há uma qualificações, há uma grande responsabilidade. E importante aqui, a liderança não trabalha sozinha, trabalha uma equipe. Diácono tem a equipe do diaconato, a diaconisa tem a equipe da diaconisa, o Ministério da Mulher tem a sua equipe ali para ajudar e auxiliar. Irmãos, você não trabalha sozinho e não deve. E você não aguenta também, essa é a verdade. Ok? Então, aí dividindo as cargas uns dos outros, e cada um auxiliando e ajudando, a igreja se desenvolve. A igreja cresce. Mas tudo isso para a honra e glória de Deus. Deus é o centro e deve ser o centro de tudo. Das nossas vidas, da nossa família, do nosso caminhar, ok? E quando ele é o centro, realmente tudo se resolve da melhor maneira possível. Vamos aí então para Apocalipse. Apocalipse 14, 12. Apocalipse, diz assim, né? Quem achou? Irmãos, aqui está a perseverança dos santos. Os santos precisam ser o quê? Perseverante na doutrina, na fé, na dedicação. E aí há um crescimento extraordinário. Ok? Tem que haver o quê? Perseverança. Por isso, irmãos, aqueles que já alcançaram os 60 mais, é perseverante, sim ou não? Perseverante. E precisa ser. Tem o seu local, tem o seu lugar, tem o seu jeito de ser e de fazer. E os mais jovens buscam o quê? Experiências. Porque tem. Eu costumo dizer, irmãos, que eu me alegro quando estou entre os mais vividos, tá ok? Tenho minha mãe com 85, perdão. Agora, dia 29 de agosto, minha mãe faz 85 anos. Então, é a pessoa vivida, cabelo branquinho, igual uma neve, né? Meu pai, quando faleceu com 100 anos, não tinha cabelo, não estava cabelo todo branco, não. Tava que nem o nosso irmão ali, um pouco, já tinha caído, já tinha perdido uns poucos dos cabelos, mas não estava branco, não, 100 anos. Mas minha mãe, com 85, está branquinha. Se vocês olhar o zap da minha mãe, você vai ver que o cabelo já está uma neve, branco, branco, tá? Mas a gente louva a Deus, porque é uma vida, né, de experiência. Minha mãe foi mãe de 14, né? Meu pai foi pai de 20. Casou primeira vez, teve 6. Ficou viúvo, casou com minha mãe muito nova, teve mais 14. Então, 20 filhos. Então, um homem muito próspero, né? Tanto na idade quanto na filha, né? Dos meus irmãos, né, nenhum escolheu seguir o exemplo dele em filhos. Eu só tive um, né? O que mais teve foi 3, né? Então, não seguiram o exemplo do pai, mas o pai foi bem-aventurado, podemos dizer assim, né? Bem-aventurados, né? Irmão, mas é assim, Deus, ele conduz o seu povo, ok? Deus, ele conduz. E a gente orava, né? Mas no momento certo, 2006, meu pai veio. Parou de beber, parou de fumar, fumava cachimbo e veio para a igreja de Deus, se batizou e viveu na fé enquanto ele esteve na terra, ok? Mas já está descansando, né? E logo, logo nós podemos revê-lo, né? Os filhos e os irmãos vão poder conhecê-lo, né? Porque nós vamos ter ali o privilégio de conhecer as experiências uns dos outros, né? Isso vai ser uma eternidade, 1000 anos, né? E depois ver a eternidade aqui na Terra, onde Deus preparou para cada um de nós. Olha que maravilha! Isso é bom, faz bem fazer família, né? Viver família. E aí, irmão, nós vamos aí para o último verso. Mateus 28, 18 a 20.
Mateus 28. Temos uma missão. Essa missão é minha e sua. Não podemos escapar dela. Amém? Diz assim, versículo 18. Jesus aproximou, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso nos alegra. Isso nos alegra, irmãos. Porque a missão é minha e sua. Deus deu a nós. Ensinar. Conduzir. E aí, quando conduzimos, o povo vem com alegria. A igreja adventista, irmãos, é muito, muito diferente das demais igrejas, tá ok? Que nós temos aí em nossas voltas. As igrejas, as demais igrejas, ou a maioria delas, tem um dono próprio, tá ok? A maioria das igrejas, ela tem um dono próprio. A igreja adventista, ela não tem dono próprio terreno. Estou falando terreno, tá, irmãos? Entenda bem. A igreja ela foi instituída por Deus e Deus é o dono dela. Por isso, não cabe a nós querer mudar aquilo que Deus já o fez, ok? A igreja ela tem os seus pedestais, por isso ela cresce e se desenvolve. Nós temos aí as 28 doutrinas, sim ou não? Sim. Temos, é as bases, é uma das bases primordiais para a nossa igreja crescer e se desenvolver. E se você for em qualquer país ou estado, você vai ver a lição da escola sabatina sendo a mesma estudada. A Bíblia sendo a mesma Bíblia, em linguagem diferente. Hoje temos em diversas linguagens, mas a Bíblia ela vai ser uma só, tá ok? E aí, refrescando a nossa mente para encerrar, nós temos as 28 doutrinas, e uma das primeiras é a Escritura Sagrada, a Bíblia. A Bíblia é a primeira regra de fé e prática do cristão, tá ok? É uma das primeiras bases. A segunda é a Trindade, irmão. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos aí a terceira, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo, que é as três pessoas de igual forma, né, agindo e dirigindo o mundo, o universo. Nós temos aí a criação, e nós cremos na criação, tá ok? Nós cremos também que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não viemos do macaco. Não fomos criados por uma explosão, como as pessoas ensinam aí, erroneamente. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós cremos também no grande conflito, e já vivemos isso. O grande conflito está aí presente em nossas vidas. Nós temos também, irmãos, nós cremos na vida, morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. Está nos céus e está sendo por nós. Nós cremos na salvação, nós cremos na necessidade de crescer em Cristo, nós cremos numa igreja, né, falha e pecadora, mas que é a menina dos olhos de Deus aqui na terra, tá ok? A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus aqui na terra, mesmo tendo defeitos, porque eu e você somos o quê? Pecadores e falhos. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Então, a igreja é direcionada, é Deus que é o dono da igreja, mas tem a liderança aí humana. E nós somos falhos. Nós precisamos das orações de vocês, uns e dos outros. E é por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros, ok? E apoiar. Nós cremos aí, irmãos, também na necessidade de crescer na igreja, no remanescente, na missão, na unidade do corpo de Cristo, no batismo, né? Nenhum só batismo, né? Por imensão, não é outros batismos que existem por aí. Nós cremos na ceia do Senhor, nós cremos nos dons de ministério, nós temos o dom do ministério espirituais, nós cremos no dom de profecia, nós cremos aí na lei de Deus, nós cremos nos sábados,
Nós cremos que somos administradores de Deus aqui na terra. Nós temos um dever de demonstrar uma conduta cristã. Isso é no falar, no vestir, no comer, no lidar, em todos os aspectos. Nós cremos no casamento da família, irmãos, que é macho e fêmea, marido e mulher, não é do mesmo sexo. Ok? Nós cremos no casamento instituído por Deus, no Éden, marido e mulher, macho e fêmea. Ok? Outros casamentos que estão existindo, não temos base bíblica. Ok? Deus nunca aprovou e não vai aprovar. Ok? Temos que tomar esses cuidados. Nós cremos também no ministério do Santuário Celestial, nós cremos na segunda vinda de Cristo, nós cremos na morte e na ressurreição, porque Cristo deu o exemplo. Também Lázaro também foi ressuscitado ali. Nós cremos no milênio e nós cremos na nova terra. Jesus vai voltar a este mundo. E para eu e você estarmos lá, nós precisamos o quê? Estar preparados. E o melhor lugar de se preparar é aonde? É aqui, a igreja. Nós temos a nossa comunhão diária, pessoal, em casa, com a família. Mas, irmão, aqui é que nós cresçamos e nós nos adaptamos a viver em unidades, uns com os outros. Eu preciso amar o meu irmão do jeito que ele é. Eu não preciso querer mudar o meu irmão, que eu não vou conseguir, tá ok? Então, eu preciso aprender a amar o meu irmão como ele é. Aí vai precisar de mudança? Deus vai operar as maravilhas no coração dele, tá ok? Agora, se eu querer mudar o meu irmão ou a minha irmã, eu vou fracassá-la, tá ok? Nós temos o nosso exemplo. Qual é o nosso exemplo maior? Cristo Jesus, tá ok? Não olhe para o irmão, não olhe para a irmã, mas olhe para Cristo. Esse é o ideal para eu e você viver uma vida cristã regrada aos pés deles, tá ok? Não olhando para trás, mas olhando pela frente, seguindo a frente. Amém?